O maior gênio científico do seu tempo, com 53 anos de idade, para a investigação científica para dedicar os seus anos remanescentes a escrever fantásticos volumes enciclopédicos acerca daquilo que refere como ao mundo espiritual oculto. Não apenas no corpo físico, mas por toda a natureza, tudo corresponde inteiramente a coisas supremas e espirituais que uma pessoa pode jurar que o mundo físico é puramente simbólico do mundo espiritual. Immanuel Swedenborg. Um homem a cumprir trabalho escravo nas condições severas de um campo de trabalho soviético, em horrendo sofrimento, inexplicavelmente ganha a capacidade de escrever maravilhosa poesia em hebraico acerca da entrada na realidade espiritual superior. Sir Isaac Newton, pioneiro em mecânica clássica, que descobriu a lei da gravidade e do cálculo, desvia-se do empreendimento científico para escrever milhões de palavras acerca de um mundo espiritual que ele afirma ter descoberto. No final da sexta trompeta, o anjo jura que não mais vai haver tempo. Mas a voz do sétimo anjo, quando ele deve começar a soar o mistério de Deus. E Newton continua por centenas de páginas. Estariam loucos? Ou houve realmente pessoas, através das eras, que de alguma forma revelaram o mundo espiritual? Um outro grupo chamado cabalistas também afirmam que alcançaram o mundo espiritual e que nós também podemos alcançá-lo, mas também que temos que alcançá-lo, porque esta é a razão pela qual existimos neste mundo. O que se revelou naquele momento é impossível de colocar em palavras. Foi um impacto. É algo que não imaginamos acerca da espiritualidade. É como se não sonhássemos com a espiritualidade, acerca da abertura desta nova qualidade dentro de nós, a visão espiritual. Não compreendemos de modo algum quanto estamos longe da verdade. Esta sensação é como que um terremoto irrompendo debaixo dos nossos pés. Esta intoxicação oferecida do conhecimento da absoluta perfeição e beleza. Não, estas palavras não conseguem descrevê-lo. E isto foi o que o cabalista do século XVI, Chaim Vital, escreveu acerca de cruzar a barreira para o mundo espiritual. Mas será isto apenas uma sensação passageira que uma mão cheia de pessoas são de alguma forma sortudas o suficiente para experienciar? Ou pode ser uma revelação permanente? Anos mais tarde, perguntaram àquele homem que esteve no Gulag acerca das suas experiências e ele quase não se lembrava de nada. Já não conseguia escrever bonita poesia hebraica. Então, como pode ser uma experiência tão profunda como um terremoto irrompendo debaixo dos nossos pés, desaparecer para uma sensação sem rasto? Bem, de acordo com os cabalistas, aquele mundo espiritual oculto que estas pessoas especiais foram capazes de revelar, mesmo que apenas momentaneamente, existiu primeiro antes do nosso. É a realidade original, mas ficou oculta gradualmente, mais e mais. E qual a razão do ocultamento? O crescimento do nosso desejo. E o nosso desejo, que é realmente a nossa essência, está sempre em crescimento. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal of landing a man on the moon. E isso é tudo o que é necessário para ocultar esse mundo superior. Ocultá-lo de tal forma que não nos lembramos que existe, e muito menos de como voltar para ele. É por isso que precisamos do método chamado de sabedoria da Kabbalah, porque o mundo físico que vemos à nossa volta neste momento está a ser percepcionado como produto dos nossos desejos egoístas e estilhaçados, que constantemente emergem em nós, criando a sensação de que esta realidade à nossa volta é consistente. Que há duas formas através das quais nos podemos elevar acima dos nossos desejos estilhaçados, egoístas, interesseiros e emergir num mundo superior, onde existimos não nos nossos desejos, mas nos desejos dos outros, que existem para além da nossa pele. Há duas formas através das quais podemos alcançar isto. Uma delas é através do sofrimento, como o homem no Gulag, onde a vida é tão dolorosa, horrenda, desagradável, que ele só queria sair de dentro de si mesmo. Ele foi literalmente empurrado pelo sofrimento para fora da sua pele e queria existir fora dela. E ali,
Para além dessa bolha negra que são os nossos desejos egoístas, fora deles está o mundo espiritual. O problema em alcançá-lo desta forma é que, primeiro que tudo, é desagradável, e o segundo é que, normalmente, o nosso ego é de tal maneira que, no momento em que saímos de nós mesmos, começamos a sentir-nos um pouco melhor e voltamos à nossa forma egoísta. Voltamos à nossa natureza inicial, onde pensamos maioritariamente, se não mesmo sempre, acerca de nós próprios. E o que acontece instantaneamente é que o mundo espiritual desaparece. Primeiro a sua sensação. E sentimos isso realmente nos nossos cinco sentidos, tal como sentimos o nosso mundo neste momento. Mas desaparece. E então desaparece a memória de que tal coisa alguma vez existiu. Até que existimos apenas como um animal neste mundo, que não sabe nada da outra realidade. Esse foi o destino daquele prisioneiro no Gulag, que uma vez que se escapou e já não tinha os guardas malvados que o pressionaram e batiam e o empurraram para querer escapar do seu corpo que sofria tanto, então já não precisava de sair de si mesmo, de se elevar acima do seu corpo e, portanto, voltou aos seus desejos, onde já não podia sentir o mundo espiritual. No entanto, há um caminho alternativo para sairmos de nós próprios do que sentir sofrimentos horrendos. E isso é quando criamos no nosso ambiente estímulos que nos fazem querer sair de nós mesmos, que nos fazem querer existir fora da nossa pele, dentro dos desejos dos outros. E porquê? Porque é algo exaltado, algo que vale a pena perseguir. O significado da vida, o propósito da existência, o mundo espiritual. É grandioso. Para isso precisamos de um ambiente, de coisas ou pessoas que constantemente nos influenciam com a importância da realidade espiritual, a importância de alcançar equivalência de forma com esta realidade superior chamada de Criador. No início pode apenas ser concretizado de forma quase acidental, como as pessoas que falamos até agora. Depois, os nossos desejos crescem, porque o nosso desejo egoísta cresce constantemente, e quanto mais cresce, mais poderosos precisam de ser estes estímulos. Precisam de ser mais marcantes, mais inspiracionais, para nos inspirarem o suficiente a elevar-nos acima do nosso desejo e emergir para o mundo superior. No início podem ser livros que nos inspiram, livros dos cabalistas, ou seja, aqueles que alcançaram o mundo superior e escreveram acerca dele. Depois talvez sejam precisas gravações, livros em áudio que tenham sobre nós uma maior influência, mas eventualmente os desejos de uma pessoa crescem de tal maneira que nem os livros, nem os audiolivros, nem lições gravadas, nada vai funcionar, exceto o que influencia as pessoas de forma mais poderosa, que são as outras pessoas. Precisamos de outras pessoas que se encontram no mesmo caminho, que vão falar sobre isso e anunciar a importância de alcançar a espiritualidade.